Olá, paz e graça, bom dia! Tudo bem com você? Que bom a gente estar junto aqui, né? Mais uma vez na nossa live, terceiro dia, onde nós vamos falar sobre chamado e propósito. Tenho certeza que vai ser uma bênção e nós seremos muito edificados e abençoados aqui hoje com essa ministração que estamos preparando para você. Quero agradecer você que está aqui com a gente no Instagram, você que está com a gente também aqui no Facebook. Deus te abençoe. É muito bom poder hoje ministrarmos a você mais uma palavra. Você que acompanhou com a gente já aqui um dia anterior, esteve aqui conosco, muito obrigado por sua presença. E você que está aqui hoje também, eu quero que você não se esqueça de clicar aqui embaixo no nosso canal e manda. Hoje eu vou falar sobre descubra o chamado para revelar o seu propósito. O terceiro dia, são 5 dias, temos hoje, amanhã e sexta, para os hispanos, né? Miércoles, jueves e viernes. Vamos estar aqui ministrando uma palavra hoje interessante. Como descobrir o chamado de Deus na nossa vida? Às vezes, nós precisamos entender que o chamado de Deus aparece para nós de uma forma que nós não esperamos, de uma forma que nós não compreendemos. E por que eu digo isso? Porque às vezes nós pensamos que o chamado tem que ser algo extraordinário para os outros. Mas, na verdade, Deus tem sempre oportunidades e caminhos para nos fazer encontrar a sua vontade, o seu querer, e aí manifestar em nós e através de nós a sua vontade. E é muito importante a gente entender isso. Hoje, nesse terceiro dia da série, na segunda-feira, nós falamos sobre o chamado de Deus através de Abraão, quando o convida a descobrir o seu futuro, ou seja, deixar de ser sonhador para ser realizador. Quem ouve o chamado de Deus e para de sonhar para obedecer, começa a realizar. No segundo dia, nós falamos um pouco sobre o chamado de Deus que confronta os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas aptidões, as nossas vontades pessoais. Às vezes, o nosso chamado de Deus na nossa vida vem para confrontar aquilo que nós achamos que está correto. Jonas, por exemplo, com relação a Nínive e tantas outras coisas. Você tem que ir lá, tem que voltar um videozinho aqui e assistir. Se você está no Instagram, se você está no YouTube, assistir de novo essa passagem. Hoje, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. O chamado de Deus para você executar algo a fim de abençoar uma geração. Abençoar uma geração inteira. Deus pode estar querendo escolher você, Deus pode ter escolhido você, e Deus pode estar querendo usar você para salvar toda uma geração. E às vezes, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Deus está querendo salvar uma geração através do quê? Nós vamos ser poderosos, vamos fazer coisas extraordinárias, vamos ser assim, simplesmente Davi, né? Todo mundo quer ser Davi, todo mundo quer ser Sansão, todo mundo quer ser João Batista. Mas você já parou para pensar que para que essas pessoas chegassem aonde chegaram e se tornassem quem se tornaram, elas precisaram de alguém que as motivasse, de alguém que as capacitasse para isso? E eu quero dar 3 exemplos para vocês hoje. Como você já sabe, nossa live é direta, nós não damos volta, não ficamos passando por vários ampassantes para poder falar com você. Nós vamos aqui diretamente dizer ao seu coração aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e ministramos a você aquilo que o Senhor tem partido sobre nós. Vamos lá. Eu quero dar para você 3 exemplos importantes, 3 exemplos fundamentais de pessoas que foram escolhidas por Deus, que mudaram sua geração. Pessoas que entenderam o propósito e a ideia central de paternidade. Isso mesmo. Eu não estou falando de cobertura apostólica, rede, mentoria, conselho de pastores, nada disso. Eu estou falando de paternidade individual. Pessoas que tiveram coragem de abrir mão da sua própria vontade, às vezes, para realizar para Deus aquilo que Deus queria. O primeiro deles é Manoá. Eu acho muito interessante, o texto está em Juízes, capítulo 13. Eu não vou ler o texto inteiro para você, mas eu quero que, se você tiver um tempinho, depois com calma, dá uma leitura aí, abre a Bíblia e leia Juízes, capítulo 13. A palavra de Deus diz que Israel havia vivido 40 anos de muita devassidão. Havia muitos problemas, havia muita guerra, havia muita tristeza. Israel estava sendo oprimido pelo povo filisteu. E Deus, de repente, aparece através de um anjo para falar com um homem chamado Manoá. E o mais interessante
que a Bíblia não fala de Manoá como alguém que estava todos os dias no púlpito pregando, alguém que era extraordinário, alguém que tinha notoriedade. Não, Manoá era simplesmente mais um judeu que estava vivendo debaixo do mesmo jugo, debaixo do mesmo ciclo, debaixo do mesmo problema de opressão, debaixo das mesmas circunstâncias. E Manoá resolve, então, naquele momento, aceitar o chamado de Deus, porque o anjo do Senhor aparece para ele e fala: Manoá, é o seguinte, eu vou te dar um filho. Esse filho vai ser nazireu. Esse filho não pode beber muito vinho. Esse filho não pode cortar o cabelo. Manoá ouviu tudo isso que o anjo falou para ele. Disse: tudo bem, eu estou aqui para cumprir a minha missão, para fazer a vontade de Deus. Só que Manoá parou e disse para o anjo: o que eu vou fazer com essa criança? Como a devo criar? Se você ler o capítulo 13 de Juízes, você vai ver que no diálogo do anjo com Manoá, a preocupação dele não foi se ele ia ter comida, se ele ia ter bebida, se ele ia ser rico, se ele ia ser pobre, se ia ser famoso, se não ia ser famoso. A preocupação de Manoá para obedecer o chamado era: como eu vou cumpri-lo? De que maneira eu vou executá-lo? De que forma isso vai acontecer? Então, às vezes, o chamado de Deus para revelar o seu propósito, ou seja, o chamado de Deus na sua vida para revelar o que ele vai fazer com você, é uma coisa muito simples. É só você parar um pouco, analisar a situação e se colocar à disposição de Deus. Primeiro, nem sempre o chamado de Deus traz notoriedade, traz fama. Nem sempre. Muitas vezes Deus chama pessoas extraordinárias. Eu fico pensando naquele amigo de Billy Graham, que eu esqueço o nome dele, que convidou Billy Graham para poder gravar ou transmitir aquele primeiro programazinho de rádio lá na cidadezinha. A primeira vez que Billy Graham entrou numa rádio, de um vendedor de pasta de dente, de escova de dente, de porta a porta, agora para um homem que ia fazer um programa de rádio que se tornou o maior pregador do mundo. Às vezes a gente para analisar e a gente valoriza muito o sucesso, o resultado das pessoas. É claro que isso é importante, mas o sucesso das pessoas não é aquele momento onde recebe um troféu, onde está na frente de uma câmera, onde a pessoa está de frente de uma tela de computador como essa, do Instagram hoje, com tanta gente aqui ao vivo, de um YouTube, você assistindo e compartilhando. O sucesso, às vezes, não está nisso. Não está nesse momento. O sucesso está naquele momento onde você não tinha um computador, não tinha uma impressora, não tinha um celular, não tinha internet, não tinha dinheiro, queria desistir do ministério e você continuou. E por você continuar, surgiu a oportunidade de você estar aqui hoje fazendo o que nós estamos fazendo, ministrando a palavra. Mas quem foi aquela pessoa que ministrou na vida do Mário Alberto lá em Pau-Brasil, na Bahia, quando ele era um menino, que foi o pastor Gerson Cruz? Quem foi aquele que cuidou do nascimento, do nascedouro, da criação e da formação de um homem extraordinário, sensacional, que foi o pai de Sansão? Sansão foi muito forte, muito famoso, muito conhecido, mas foi o pai dele, Manoá, que perguntou para o anjo: como eu devo criá-lo? Como eu devo construí-lo? Então, reconhecer, descobrir o chamado de Deus na nossa vida, descobrir o que Deus tem para a gente, como eu preguei na segunda sobre o chamado, na terça e hoje, é muito importante você entender como se relacionar com esse chamado para obter a realização de Deus, como diz a pastora Vasti aqui, o nome do amigo de Billy Graham, John Cash. Então, você precisa, obrigado, Vasti, Feijão. Então, você precisa entender, precisa compreender, precisa ouvir a voz de Deus e se colocar à disposição para obedecer o seu chamado, independente da função que você tenha. Porque as pessoas relacionam o cumprimento do chamado para viver um propósito com fama, notoriedade. São centenas e milhares de pastores e líderes, profetas, mulheres e homens de Deus que são anônimos, que são como Manoá, que pegaram uma criança debaixo de uma promessa e a realizaram, e dele saiu um Sansão que foi libertar o povo da escravidão. Cometeu erro, Sansão? Sim, claro que cometeu. Todos nós cometemos. Mas Manoá foi fundamental, porque se não tivesse o Manoá, não teria um Sansão. Então, para revelar o propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa aceitar o chamado, e a paternidade é um chamado. Eu sempre brinco com as pessoas quando falo de paternidade, porque muita gente associa essa história de paternidade à profecia, a conselho de pastores. Não é isso. Paternidade é você impartir em alguém algo que está no seu espírito para que essa pessoa chegue mais longe que você chegou e que a pessoa cumpra o seu propósito. A Bíblia diz que Manoá conversa com o anjo explica como devia criar o menino. E Manoá obedeceu, criou o menino conforme Deus mandou.
E aí Deus então faz daquele menino um grande homem. E aquele grande homem liberta o povo de Israel dos filisteus até no dia da sua morte. Outro homem muito interessante, o segundo que eu quero falar aqui hoje, foi o homem da segunda chance. Pensa comigo, o homem da segunda chance. A Bíblia diz que tinha em Israel um sacerdote. O nome dele era Eli. Esse sacerdote estava cumprindo o seu chamado. Independente de ele estar fazendo bem feito ou não, independente dele estar realizando o chamado dele de uma forma perfeita, independente de ser um bom pai ou não, ele estava cumprindo o seu chamado. Estava talvez um pouco surdo, um pouco cego em alguns momentos do ministério, como acontece com tantos homens de Deus, mas Deus lhe deu uma segunda chance, através de Ana. A Bíblia diz que Ana entrega o seu filho no templo antes de nascer e se conceber, pela fé. Deus então pega esse menino que nasce, dá a ele saúde, e a mãe aos 7 anos vai e entrega, se não me engano foi 7 ou foi 12, entrega o menino para Eli. Eli tinha 2 filhos, e os 2 filhos de Eli fizeram tudo errado, tudo que não devia, ao ponto de Deus matá-los. Então a coisa era muito séria, mas foi para esse homem que teve os filhos mortos depois, que também morreu, porque não criou seus filhos como deveria, que Deus deu uma segunda chance, deu um filho do propósito, não filho da herança. Às vezes a gente tem filhos e a gente vê pastores, inclusive, com esse problema. Não estou justificando, tá? Não estou justificando, não estou dizendo que está certo, nada disso. Só estou dizendo que ele entendeu o chamado de Deus quando Samuel falou com ele. Não foi só aquela madrugada, quando Samuel acorda, ouvindo uma voz e ele diz, Deus está falando contigo. Aquilo não foi só para Samuel. A voz de Deus para Samuel foi também para despertar o sacerdote. E para dizer para o sacerdote, eu ainda preciso de você. Você ainda é meu escolhido. Eu quero te usar para orientá-lo, eu quero te usar para capacitá-lo. Eu quero te usar, inclusive, para dizer o que você pode fazer e o que você não pode. Sabe uma coisa interessante? Eu tive um processo de divórcio na minha vida. Foi dolorido, foi difícil, foi terrível. Eu sofri muito, minha ex-mulher sofreu muito, meu filho sofreu muito. E nós sofremos para ser restaurados por Deus. Deus me deu uma segunda chance para ela e para o nosso filho, que faz 25 anos, tem tratado ele de uma forma especial. Mas não foi fácil. Não é fácil nem abraçar a segunda oportunidade. A gente fica com medo, a gente fica assustado, a gente fica apavorado, a gente fala, vou errar de novo. E aí um dia eu estava lendo um livro, eu não me lembro agora o nome do livro, era um livro de uma historiadora portuguesa, eu gosto muito dos leitores dos portugueses, e ela contava a história de um menino que queria construir um castelo na areia. E ele construiu um castelo tão grande, e a maré estava baixa, e aquilo ficou bonito, um retrato lindo. De repente veio uma tempestade, uma maré subiu e acabou com o castelinho dele. E ela disse que aquele menino veio para casa chorando, com um pedacinho de plástico, de uma bandeirinha que ele tinha colocado em cima do castelo, que foi a única coisa que ele conseguiu salvar. Ele volta correndo para casa chorando, encontra sua mãe na sacada da casa, e a mãe vira para o menino e diz, o que foi, meu filho? Por que você está chorando? E ele diz para a mãe, mãe, meu castelo destruiu, meu castelo acabou, meu castelo se destruiu. E ela disse, não, filho, não se destruiu. Aí ele falou, claro que sim, seu castelo está na sua mão. Quando ele olha, tinha aquela bandeirinha de plástico, ele disse, não, mas só sobrou isso. Ela disse, faz o castelo de novo. Agora, filho, pega aquele balde, pega a areia e faz mais perto da casa onde a água não chega. Ele vai demorar mais tempo. E o menino, então, era quase fim de tarde, se põe a fazer o castelo e termina tarde da noite e dorme fazendo o castelo. A mãe vai lá, pega a criança, coloca na cama. No outro dia ele acorda e a primeira coisa que ele fala é olhar da janela e ele vê o castelo inteiro de pé. E aí a mãe chegou para ele e falou assim, aí ele desceu correndo para tomar café. Mãe, meu castelo está de pé, meu castelo está de pé. E aí quando ela desce, ela fala, tá vendo, filho? Como você pode reconstruir aquilo que foi perdido? O que você aprendeu? Ele falou que eu tenho que fazer 3 coisas, mamãe. Primeiro, fazer o castelo longe da água. Segundo, colocar barro para que o castelo dure mais tempo. E terceiro, todos os dias eu vou ter que reparar para que ele não fique velho. É muito interessante essa história quando eu vejo a história de Eli, porque Eli estava construindo um castelo, uma vida, uma herança. Eram seus 2 filhos que iam cuidar de Israel, que iam fazer tudo como tinha que ser feito. Mas de repente, Eli passa por um processo onde ele não soube ser um bom pai, ele era permissivo com seus filhos. Então Deus, que podia ter matado Eli e os seus filhos e acabado com tudo, não. Deus mandou um menino para que Eli criasse. Deus mandou um menino para que Eli sustentasse.
Deus mandou um menino para que Eli dissesse para ele, esse caminho está errado. Por quê? Porque ele tinha aprendido. Quando Deus fala com Samuel no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, sobre a voz do Espírito, não, 16 não, perdão, 16 quando ele falou sobre Davi. No capítulo 1 ao capítulo 3, quando Deus fala com Samuel sobre a voz de Deus de Samuel, e o Eli ouve pela terceira vez, quando o menino vai lá, ele diz, Deus ainda fala nessa casa. E ele entendeu naquele momento que a voz de Deus estava ligada a Samuel e que nele ainda havia uma autoridade de paternidade sacerdotal para impartir Samuel para ser o maior profeta da história de Israel. O profeta, o juiz e o governante que foi Samuel. O único homem na Bíblia com 3 ministérios foi forjado, preparado e estruturado por um sacerdote caído. Sabe qual é o nosso problema? A gente começa a analisar as pessoas pelo momento. Então a gente acha que um pastor, um padre, um apóstolo, um padre, um religioso, quando comete um erro, ele não serve mais. Ele está fadado ao fracasso. Ele não serve, é o contrário. Para cada Eli, Deus tem um Samuel que restabelece a sua reconexão com Deus. Para cada Eli, Deus tem um filho novo que vai imparti-lo de uma maneira tão poderosa para não cometer os mesmos erros que cometeu às vezes com seus próprios filhos de origem e fazê-lo prosperá-lo ao ponto de dar a ele uma história extraordinária. Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para pensar nessa solução que Deus tem? Será que você já parou para ouvir a voz de Deus? Por favor, você que talvez esteja como Eli, se sentindo uma pessoa que ouviu o chamado de Deus, mas não cumpriu o propósito, falhou com seus filhos de criação, falou com seus filhos de nascedouro, falhou com seus filhos de sua igreja, perdeu a igreja. Quantos pastores eu encontro por aí que perderam seus ministérios, perderam suas igrejas, fracassaram. Não é só um adultério, não é só um escândalo, às vezes, como pai, como filho, fracassaram. E aí eles desistem de tudo. Mas Deus vai mandar para sua casa, meu querido, nessa manhã, nesse dia chamado hoje, 26 de fevereiro de 2025, Deus vai mandar para sua casa um Eli, um Samuel, ainda criança, sem formação, sem entendimento, para que você o imparta, para que você o ensine, para que você o capacite. Deus está usando a voz que fala a Samuel para abrir os ouvidos dos sacerdotes que estão surdos. Deus quer falar com você e Deus quer usar a sua vida para que você encontre de novo o seu chamado e realize o seu propósito. E o terceiro exemplo que eu quero dar hoje, esse de Eli, está poderoso. O terceiro exemplo que eu quero usar hoje é o exemplo de um outro homem na Bíblia muito interessante. O nome dele é João Batista. No período do domínio romano, que era a mesma coisa que acontecia com os filisteus, naquele período difícil, naquele período terrível, turbulento, Deus procura na família sacerdotal a um homem chamado Zacarias. Zacarias recebe a visita do anjo, junto com a sua esposa, né, Isabel. Acontece todo aquele diálogo. Deus fala para ele, olha, vai ser o poder de Elias, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento, porque Zacarias não acreditou. Porque Zacarias duvidou, porque Zacarias não teve esse entendimento que aquilo seria possível. Sabe por quê? Porque apesar de ser da família sacerdotal, apesar de estar no propósito, apesar de estar fazendo o que devia ser feito, talvez Zacarias estava com o ouvido, com os olhos surdos, para o que Deus podia fazer através dele, queria que fizesse com ele. Às vezes existem pessoas que estão assim, elas querem que Deus faça com ele. Às vezes eu quero ser o pregador, eu quero ser o pastor, mas não é através de você. Uma palavra. Escute o que eu vou dizer para você, você que está me assistindo aqui no Instagram e aqui no YouTube. Uma palavra que você diga de direcionamento a uma pessoa poderosa que está no caminho errado pode colocá-la na direção do sucesso para salvar uma cidade. Só depende de você entender que quando o chamado de Deus chega, você tem que ouvir e obedecer. Foram 3 homens diferentes que eu estou falando para você. Manoá, o pai de Sansão. Eli, o pai espiritual de Samuel. E o nosso querido Zacarias, o pai de João Batista. Cada um teve um comportamento, mas os 3 cumpriram o seu propósito. Por quê? Porque mesmo não entendendo na hora, eles foram despertados e compreenderam a vontade de Deus. Manoá já estava disposto a obedecer. Já estava disposto a fazer o que tinha que ser feito. E Manoá o fez. A mesma coisa acontece com Eli. Quando a Ana chega, ele é obrigado a receber o menino. Eli não recebeu Samuel porque estava querendo um filho novo. Eli não recebeu Samuel porque se sentia preparado. Eli não recebeu Samuel porque tinha espaço da casa.
Eli recebeu Samuel porque era uma oferta de uma mulher e era a lei que ele recebesse. Às vezes nós somos obrigados a receber na nossa vida filhos que não geramos, filhos que não sonhamos, pessoas que têm identidade que não pensamos. Essa palavra está poderosa. Às vezes é assim que acontece com a gente. E quando esse filho chega, Deus nos forja. Deus nos dá uma segunda oportunidade. Ontem eu estava conversando com a apóstola Verbênia no Instagram e foi uma conversa rápida. Ela postou algo sobre é, pessoas que nós temos a capacidade de curar. E eu escrevi para ela: eu gostaria muito, apóstola, que nós não esquecêssemos que essa palavra que você disse é maravilhosa, que nós temos o poder de curar os que foram feridos, temos o poder de curar os que o que nós ferimos, porque nós curamos aquelas pessoas que foram feridas. Nós, como igreja, podemos curar as pessoas que nós também ferimos, porque nós também erramos. Nós também dizemos palavras erradas. Nós também trabalhamos, às vezes, com impulso. Nós também, às vezes, trabalhamos com ira. Nós, às vezes, trabalhamos com cólera. Muitas vezes nós deixamos as coisas serem como nós queremos, não como Deus quer. Então, nós também falhamos nisso. Nós também podemos curar aquele que nos ofenderam, que nos curaram, que nos machucaram. Está em nós o poder de curar quem chega doente, de curar quem nós adoecemos e de curar aquele que nos adoeceram. Sabe de uma coisa interessante? Eu dos três que eu parei para estudar e ministrar, eu estou sentindo muito forte no meu coração de falar com vocês sobre Eli. É muito importante esse texto de Eli. É muito importante essa oportunidade que Deus dá para ele. Ele não queria Samuel, ele não queria ter outro filho. Ele vinha de um fracasso total familiar. A Bíblia nem fala da mulher dele direito. Tudo destruído, mas Deus mandou uma criança para restaurá-lo. Deus mandou a sua debilidade para revelar a sua habilidade. A sua debilidade para revelar a sua habilidade. Eu quero que você que está me assistindo aqui, você que está me ouvindo, quantas pessoas chegou na minha igreja que eu pastoreio, minha quando eu digo por ser pastor, quantas pessoas chegaram na minha vida que eu olho e falo, mas que cabeça dura, que pessoa... E aí eu paro para olhar e me vejo nessas pessoas. Tem uma coisa que um amigo sempre dizia para mim, que quando a gente é pai, a gente aprende a ser filho. E quando eu tive o Mário, que foi meu primeiro filho, foi muito difícil para mim. Eu queria ser um pai extraordinário, eu queria fazer tudo certo e fiz muita coisa errada. Eu errei muito com ele. Não justifica os acertos, porque os erros, infelizmente, são mais potencializados que os acertos. Você pode fazer 10 coisas certas, irmão. Quando você fizer uma errada, aquela vai falar mais alto. Infelizmente é assim que funciona. Mas as coisas erradas, elas ficam como marcas para as pessoas te apontarem. Mas as coisas certas ficam dentro dos corações como lições para serem copiadas. Acredite. Existem muitos políticos e muitas pessoas extraordinárias, como o próprio Trump, que foi eleito agora nos Estados Unidos, e outros, que fizeram muitas coisas erradas na vida, mas as coisas certas que eles fizeram viram lições e mudam culturas, mudam gerações. Eli não queria ter aquele filho. Eli não fabricou Samuel. Eli nem entendeu quando Samuel foi gerado com Ana. Mas Deus mandou Samuel para curar Eli, para cumprir o propósito na vida dele, porque Deus não falha. E ele criou o filho tão extraordinário. Irmão, Samuel foi tão extraordinário que nenhum homem na Bíblia, nenhum homem exerceu os 3 ministérios como ele. Deus vai te usar, meu querido. Deus vai te usar, minha querida. Você que está me assistindo aqui hoje, para descobrir o seu chamado e levantar muitos Samuéis que Deus vai pôr no seu caminho. Não fique prostrado. Talvez você esteja disposto como Manoá e já diga como eu devo criar e vai obedecer à risca, e o seu filho talvez só vai ter sucesso da morte. Talvez você seja como Zacarias, que Deus vai te deixar mudo, sem expressão, sem força, sem fala, até chegar o momento certo de você enxergar o milagre. Ou talvez Deus coloque um Samuel na sua vida. Alguém que vai acordar todos, e fica imaginando Eli acordando todo dia de manhã, os filhos dele fazendo tudo errado, e Samuel falando, vou copiar meus irmãos mais velhos, vou agradar. E ele, não, você vai fazer assim, vai fazer assado, porque isso não está certo. Já pensou nisso? Já parou para pensar? Bom, isso é uma outra mensagem, é um outro tema, é uma outra discussão. Então eu quero aqui dizer para você, nesses 24, 25 minutos que nós já estamos aqui, agradecer a sua presença, você que está aqui comigo no YouTube, você que está comigo no Instagram, e dizer para você, nesse terceiro dia da nossa série, não duvide daquilo que Deus vai fazer na sua vida.
Descubra o seu chamado para Deus revelar o seu propósito. Eu não posso sair daqui, do Instagram principalmente, né? Sem falar com esse tanto de gente maravilhosa que está aqui com a gente. Eu quero agradecer a presença aqui da Guadarrama. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz e graça, apóstolo. Irra, paz e graça, como estás? Belém Guadarrama, és nossa pastora e espiritual de Knoxville, se não me engano o nome da cidade. Está aqui cerca de nós outros, aqui de Shelbyville, onde estamos agora em Tennessee. Deus la bendiga, pastora. Como estás? Espero que esteja bem. Depois hablamos. Também está conosco a pastora Vasti, minha querida. Não te dê atenção na hora que você mandou a primeira mensagem com o nome do amigo do Billy Graham, porque eu estava no meio do raciocínio. Mas muito obrigado, Deus te abençoe. Tem um café com Deus toda quarta-feira com a Vasti, que é sensacional. Eu não vou mais lá, né? Porque só gente muito top que vai nesse negócio, né? Glória a Deus. Profeta Rosilda, Deus abençoe, meu amor. Minha filha querida, abençoada. Mia Lohane, de Manaus, olha só que milagre. Ela que nunca posta nada meu, nunca fala comigo, olha, tá aqui hoje. E hoje é aniversário da sua mãe, né, Mia? Dá um beijinho na véia, viu? Dá um beijinho na Maeli. Márcia, profeta Márcia, Deus abençoe. Pastora Tainá, evangelista Tati, mulheres de Deus, gente abençoada. Silmara Andrade, paz e graça. Silmara, tudo bem? Como você tá? Glória a Deus, sua vida. Milton canta, é isso? Aí, Milton, Deus abençoe. Nossa querida filha, Tônia, paz e graça, meu pai, apóstolo Mário, minha querida. Laudijane, pastora Jane, Deus abençoe. Como é que tá, minha filha? Tudo bem? Denise, Deus te abençoe. Denise, difícil o nome aqui, não dá para entender. Nicolas, meu filho, tô com saudade aí. Outro filho aí, ó. Esse é de sangue. Ele só nasceu do sangue, mas é de sangue. Meu negão abençoado. Todo mundo tem que ter um negão na família, viu, irmão? Que esse daí, ele é mais branco que eu. É sensacional esse menino. Eu tenho muito orgulho dele. Agora tá aprendendo contrabaixo. Nicolas, você é demais, cara. Deus vai te usar muito, vai te abençoar muito. Eu te abençoo muito, meu filho. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas na sua vida. Também está conosco a Tati Quito aqui, mais uma vez. Pastor Fábio Chastinet, lá de Itapevi. Deus abençoe, pastor Fábio, que logo, logo vai estar com a gente aqui também, em nome de Jesus. Também está conosco a nossa irmã Dani Davi. Dani Davi. Deus abençoe, Dani. Obrigado por estar aqui com a gente. Cristina. Irmão, o nome dela é complicado, não dá para entender, não. Ingrid, quanto tempo, minha filha? Tudo bem? Como é que você tá? Mari, Deus abençoe, Mari. Quem mais está por aqui? Como é que é? Ateliê Milagre. É uma loja onde trabalha a Tati, lá no bairro do Limão. Tem que botar o óculos, né, irmão? Porque eu não quero usar o óculos na câmera por causa do reflexo da luz, mas não tem jeito. Também Cristina, agora sim. Cristina, não consigo falar esse nome não, Cris. Muito complicado. Pastora Vasti, honra estar contigo. Vai sim, pelo amor. Cida, paz e graça, profeta Cida, tudo bem? Como é que você tá? Sil Teixeira, Deus abençoe. Pastora Simone, olha a pastora Simone aqui, olha que milagre. Paz e graça, profeta, tudo bem? Gente, eu vou terminando por aqui, porque o nosso propósito dessa live é ser rápido e objetivo para você reflexionar. Hoje, no terceiro dia da nossa live, falando sobre o chamado para descubra o chamado para revelar o propósito, eu falei sobre esses três homens, sobre o poder da paternidade e sobre o poder de viver isso. Por favor, ouça essa palavra, ouça isso no seu coração, e eu tenho certeza que vai ser bem. Sou Cris, me fala quem é você, Cristina, porque esse sobrenome eu não consigo falar, tá bom? Tá ela e acho que deve ser o esposo aqui do lado, na fotinha. Então, gente, Deus abençoe vocês que estão comigo no Instagram. Eu quero pedir para você uma gentileza. Clica no aviãozinho, manda esse vídeo para bastante gente, se você puder. Aproveita também e compartilha nas suas redes sociais, compartilha no Stories. Mesmo que você compartilhe no Stories só um pedaço, quando você manda, a pessoa pode clicar lá e ver o Reels inteiro e assistir toda a live, tá bom? Faz isso pra gente, se você quiser também nos abençoar com uma oferta. Aqui no Instagram não aparece, lá de Campo Mourão, igreja do pastor Rogério Ruiz, Luciana. Deus abençoe, Cris. Nós temos aqui, porque esse nome europeu, né? O pessoal de Campo Mourão vem daquela região, do Paraná. Meu amigo Marco Feliciano vai estar pregando aí daqui uns dias. Vai estar também aqui, voltando aqui ao que eu estava dizendo, né? Eu quero pedir a você, se você quiser ofertar, abençoar a nossa vida, nós temos aqui na tela do YouTube, você pode ir lá e acessar, ou aqui no Instagram, né? Você pode acessar Pix para mandar uma oferta para a gente. Deus sabe do nosso coração e sabe que a gente está fazendo uma obra
Eu que sempre brinco, né? Agora que eu pensei que eu ia dar uma descansada, que a igreja estava mais tranquila, a gente acabou vivendo aí esse processo estamos vivendo esse processo de mudança, né? Aqui nos Estados Unidos, e tem sido difícil ficar longe da família, longe de todos, ministrando, mas Deus tem sido maravilhoso. Ó, a gripezinha querendo pegar. Deus tem sido maravilhoso, tem nos abençoado, e nós temos sido muito edificados. O Senhor tem feito, tem falado, tem realizado coisas extraordinárias. E eu quero aproveitar para mandar para você aqui. Eu vou deixar aqui o comentário fixo aqui na nossa tela. Se você quiser ofertar, abençoar a nossa vida, mandar um Pix ou uma oferta no Zelle, que é o Pix americano, a gente está aqui para receber essa bênção. Deus sabe a luta que nós estamos, mas não podemos parar nem deixar de cumprir o propósito. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Amanda acabou de entrar. Deus abençoe a todos vocês. E amanhã, às 9 horas da manhã, horário dos Estados Unidos, é horário do Tennessee, na verdade, onde eu estou, e ao meio-dia, horário do Brasil, horário de Brasília, nós voltamos com vocês com o quarto episódio da série Chamado e Propósito, sobre o tema Descubra o seu chamado para revelar o seu propósito. Então, se você quiser e se você puder, participa com a gente amanhã, mas não esquece, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, manda o seu aviãozinho, compartilha no seu stories e vamos para cima. Deus te abençoe, fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Você que está aqui comigo no Instagram. E você que está aqui comigo no YouTube, eu quero falar com você sobre uma empresa que está abençoando a gente aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo, essa empresa tem sido usada por Deus para nos abençoar e tem enriquecido nossa vida com o seu trabalho, com o seu ministério, com suas atividades. Eu quero passar para você, assiste aí essa chamadinha e depois eu falo mais contigo. Sem tempo para cuidar da sua saúde? Nós temos a solução. Conheça o IMED Club, o aplicativo que traz a saúde até você, onde quer que você esteja. Com o iMed Club, você pode realizar consultas médicas, exames e até mesmo telemedicina sem sair de casa. E o melhor, com até 50% de desconto. Agende consultas, efetue o pagamento parcelado e aproveite descontos exclusivos, tudo isso na palma da sua mão. Baixe o iMed Club agora mesmo e descubra como é fácil cuidar da sua saúde de forma prática e econômica. Disponível na Apple Store e Google Play. É isso aí, você ouviu sobre o iMed Club, você pode participar com a gente, abençoando nosso ministério adquirindo. A um preço muito primeiro preço, eu falei ontem R$14,99, eu me equivoquei, R$19,99. Você faz uma assinatura e você vai ter na palma da sua mão, no seu celular, você vai ter aqui no seu celular o iMed Club. Esse iMed Club que você adquire aqui no seu celular te dá direito a você entrar e fazer várias consultas muito barato, mas muito barato mesmo. Sem fila do SUS, sem fila de hospital, sem esse monte de demanda que você precisa, às vezes, para ser atendido. Você pode ter lá, por exemplo, mamografia. Eu estava falando ontem com uma pessoa que eu indiquei o iMed Club no Brasil, ela precisou fazer duas mamografias, aquela de imagem, que é cara, 600 e poucos reais, ela pagou R$130. Na melhor clínica da capital de São Paulo, na Zona Leste, ali, na Tatuapé. Então, veja que você pode ser muito abençoado se você fizer isso. Você vai estar aqui acessando o iMed Club e também vai estar abençoando a nossa vida, porque aqui embaixo na descrição vai ter um link para você acessar. Você pode entrar aqui no nosso QR Code e você pode entrar lá com o nosso cupom. Você vai ter um desconto no nosso cupom. Além de você estar acessando um produto maravilhoso, você vai ter um desconto e também vai estar abençoando a sua casa. Por enquanto só tem plano individual, né? Assinatura individual, mas já estamos sendo preparado um plano coletivo para a família, porque está sendo um sucesso. Graças a Deus a gente está sendo pioneiro nesse trabalho, nessa divulgação, e estamos alcançando muitas pessoas evangélicas, muitas pessoas que têm necessidade de participar desse processo. É muito difícil você ter que acordar às 6 da manhã, ficar no posto de saúde, ser atendido, esperar 1 mês e meio a consulta, o exame, para depois ser atendido de novo. E na iMed Club você faz tudo isso na palma da sua mão, tá certo? Eu fico por aqui, abençoa a sua vida, tenha um dia maravilhoso e não se esqueça, você está participando da série
chamado e propósito. Hoje foi o terceiro dia, amanhã a gente está junto de novo, se Deus quiser. Paz e graça, fique com Deus.